Olá pessoal, meu nome é Leonardo Hipólito e essa é a nossa primeira videoaula de linguagem de programação Java. Um dos requisitos para você fazer esse curso de linguagem de programação Java é que você saiba linguagem C, porque o Java ele vem da linguagem C e diversos conceitos, principalmente de programação. Você aprende com a linguagem mais básica, com o C, para depois você migrar para uma linguagem de programação orientada a objetos como o Java. Mas o que é esse conceito de objetos? E que é um objeto? O objeto na linguagem de programação é somente a representação de um objeto na vida real. Por exemplo, eu tenho animais, eu tenho carros, eu tenho pessoas que na linguagem de programação viram objetos. Viram objetos como o que, por exemplo? Viram os cachorros, por exemplo, viram um objeto chamado cachorro. Pessoas viram um objeto chamado pessoa. E carro vira um objeto chamado carro. E esses objetos, no caso de um carro, por exemplo, ele tem o que? Um carro ele tem cor, ele tem velocidade máxima, ele tem quantidade de marchas, ele tem quantidade de rodas, potência do motor, dentre outras coisas, tipo de combustível. Isso é o que? Esses são atributos do meu carro. Cada carro tem uma cor diferente. Ele pode ter quantidade de rodas diferente, ele pode ter uma potência diferente, pode ter um tipo de combustível diferente. Então, o que isso é? A gente chama isso de atributos. São coisas específicas dos carros. Cada carro tem um atributo específico. É o que define um carro, o que forma um carro. E esses carros fazem coisas. Esses carros eles andam para frente, eles andam para trás, eles viram para um lado, viram para o outro. Eles sobem o vidro, descem o vidro. São todas ações que um objeto faz. Nesse caso, o objeto que a gente está falando aqui é o que? É o carro. Então, essas ações, tudo que um objeto faz ou ele é levado a fazer através de outro objeto, por exemplo, um carro ele não pode ou não subir o vidro sozinho. Se for elétrico ele pode subir sozinho, mas mesmo assim eu preciso de interagir com ele, eu preciso de levar ele a fazer essa ação. No caso, uma pessoa vai lá, aperta um botão e aí sim ele faz essa ação de subir o vidro, por exemplo, ou de ligar o motor. São coisas que o carro faz. Não é coisas que ele tem, e sim coisas que ele faz. Ele liga o motor. Agora, a cor, por exemplo, é uma coisa que o carro tem, é dele. A potência do motor também é uma coisa que o carro tem, é o que define o carro. Então, o que o carro faz, o que o objeto faz, a gente chama isso de, na linguagem de programação, a gente chama de métodos. E o que torna um carro ser um carro, ou seja, aquilo que ele tem, a cor, potência do motor e essas outras coisas que eu já falei aqui muitas vezes, é o que a gente chama de atributos, o que define o objeto. Os atributos, se você vem da linguagem de programação C, por exemplo, são praticamente as variáveis que você utiliza na linguagem de programação C, linguagem estruturada, que quando você passa para a linguagem de programação orientada a objetos, elas viram o que? Viram atributos. E os métodos, ou seja, aquilo que um objeto faz, como por exemplo, ligar o motor, é uma função que você vem lá de C, nada mais nada menos do que uma função dentro de um objeto. É o que define o que ele faz. E a gente chama isso na linguagem de programação de métodos. Sempre que a gente falar métodos, é o que? É uma funçãozinha que tem lá dentro do objeto, que ela é responsável por fazer algo, executar uma ação. Bom, nessa primeira aula, só queria falar isso mesmo para vocês, esses conceitos de métodos e atributos de objetos, o que é um objeto. E na próxima aula a gente já vai ver como criar um objeto simples na linguagem de programação Java e colocar a coisa para funcionar, realmente colocar a coisa na massa já, a mão na massa.
Eu vou ficando por aqui e até a próxima videoaula.